E aí, Cobasi Lovers! Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um programa TV Cobasi ao vivo. Hoje tá um frio aqui em São Paulo, tá garoando, já começa a chuva forte. Então você que tá em outro estado do Brasil, outra cidade que tá sol, que tá calor, estou te invejando porque eu não gosto do frio. Eu prefiro o calor. Hoje é um programa especial, a gente sai um pouco do que a gente está acostumado a falar sempre, de cão, de gato, e hoje vamos falar de jardinagem. A gente sabe que no último ano, aí, com a pandemia, o pessoal mais em casa, muita gente comprou planta, eu comprei também, já eu conto uma experiência sobre ter plantas em casa. Então, hoje o tema é cuidado com as plantas no inverno especificamente, que é a estação do ano que nós estamos entrando aí agora no mês de junho. E para tratar desse tema, eu convidei o meu amigo Gabriel Quede, que é agrônomo, paisagista, expert em plantas, manja tudo. Tudo bom, Gabriel? E aí, Thiago, tudo bem? Obrigado por essa oportunidade de poder bater um papo com você, com o pessoal, falar sobre as plantinhas, os cuidados no inverno. Eu já faço um parênteses aqui, a avenida do escritório é movimentada, então se de repente aparecer um barulho de moto ou caminhão, releva, né? A gente está trabalhando aqui em situações, né, cada um no seu cantinho, mas vamos lá, tem bastante coisa para a gente falar sobre plantas e cuidados no inverno. Muito bom. Galera, se você estiver assistindo a gente, quiser mandar perguntas sobre como cuidar das suas plantas aí, escreve aqui no nosso chat do Facebook que a gente vai responder ao vivo. É claro que eu tenho aqui algumas perguntinhas que a gente captou no nosso Instagram. Sempre quando a gente tem live, pessoal, um dia antes, nós publicamos lá no nosso Instagram, que é o @cobasi, já para captar perguntas, né? Quem tem dúvida, para a gente já preparar um roteirinho aqui. Então, nós publicamos, algumas pessoas mandaram suas perguntas, mas se você chegou agora e quiser mandar sua pergunta, escreve aqui no chat também. Importante, essa live, a gente fica aqui até às 4 da tarde, porém depois que acabar a live, o vídeo vai ficar disponível no nosso Facebook e eu também publico ele lá no YouTube. Se você estiver assistindo agora, neste momento, no YouTube, é porque essa live já aconteceu no Facebook e agora tá só o vídeo dela gravado aqui no YouTube, tá? Fiquem ligados, a nossa live está aqui a cada 15 dias. E se você quiser algum tema específico, pode mandar aqui no nosso inbox, nos nossos comentários, que a gente planeja um tema voltado para suas dúvidas. O Gabriel, é a segunda vez que ele participa com a gente, ele participou lá da nossa primeira temporada, na época de tempos normais, onde eu recebia ao vivo as pessoas aqui, né, Gabriel? E agora com a pandemia tudo mudou. Não consigo mais receber na TV Cobasi as pessoas fisicamente aqui no estúdio, então é tudo online, tudo via remoto dessa forma. E muita coisa mudou, né, Gabriel? Estava falando um pouquinho antes do programa começar, como as pessoas buscaram novos hobbies, e um dos hobbies que cresceu muito foi justamente a jardinagem, né, Gabriel? Sim, sim. As pessoas em casa começam a olhar para aquele cantinho, começam a ver as referências nas redes sociais de pessoas com planta, né? E todo mundo quer ter uma coisinha verde em casa para poder cuidar, né? É muito bacana porque isso traz realmente uma sensação de aconchego. Eu sempre falo, inclusive tem estudos, né? Não sou eu que tiro da minha cabeça, tem estudos que apontam mesmo que o conforto está muito relacionado com um contato mais próximo com a natureza, né? E a natureza às vezes parece uma coisa distante, né? Mas todo lugar desse planeta que a gente habita é natureza. Às vezes é artificializado, né? Dentro de casa não tem aquela coisa espontânea da vegetação. Às vezes a janela, né? Por uma vista muito cinza. E aí a gente busca esse conforto trazendo a plantinha para dentro de casa mesmo, né? Isso vai ajudando a gente em várias coisas, mas principalmente no bem-estar psicológico. E aí a gente vai pegando planta, chega uma situação que tem tanta planta, tem que começar a tirar móvel, às vezes não sabe cuidar, perde uma planta ou outra, né? Aham. É isso aí. E vira aquela tradição, que era a tradição das nossas avós, né? De dar uma mudinha da planta, né? Eu lembro muito da minha avó fazia isso, ia na casa de algum parente, alguém levava sempre uma... embora, né? Parece que era uma lembrancinha da casa. Uma mudinha de uma planta específica lá, nos tempos atuais, especialmente nas grandes cidades, né? Com essa onda aí do urban jungle, das pessoas terem mais plantas aí dentro dos apartamentos, dentro das casas, esse hábito de trocar a mudinha voltou. Vamos ver quem está assistindo aqui com a gente, ó. Nelly Cury está com a gente, Nil Santos, Zeca Real, Marcelo Batista, Sara Queiroz, Florivaldo Silva,
Adam Quispe, Fátima Regina, Samira, Célia Anselmo, Lair Matos, tem uma galera assistindo com a gente. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas sobre cuidado com as suas plantinhas, escreve aqui no chat. E, Gabriel, uma das dúvidas que mais apareceu lá no nosso Instagram foi rotina de rega. Chega inverno, o tempo começa a ficar mais frio. Lá na faculdade de biologia, a gente aprende que o metabolismo da planta fica um pouco mais lento quando está frio, quando está o inverno. E aí a pergunta é, precisa mudar alguma coisa na rotina de regas da planta no inverno? Precisa. Vamos lá. Para entender um pouco mais essa questão da água e das plantas, para fazer mais sentido, né, por que a gente tem que mudar a rotina de regas, funciona da seguinte forma. A planta, ela absorve água pelas raízes à medida que ela vai perdendo água por transpiração pelas folhas. Essa perda de água por transpiração vai puxando a cadeia de água como se fosse uma correntinha mesmo de água, e a água vai sendo absorvida pelas raízes lá do solo, da terra do vaso, do substrato. Então, nos climas que são muito secos, que são muito quentes, que tem muito vento, a planta perde mais água por transpiração. No inverno, a tendência é que as plantas transpirem menos, porque a temperatura fica menor, essa dinâmica de evaporação da água muda. E por isso a planta absorve água com mais lentidão da terra ou do lugar em que ela é cultivada, né? Um substrato, enfim. E por isso, a gente, se a gente mantiver a mesma frequência de regas do que no verão, a gente vai deixar a terra encharcada, a planta não vai ter toda essa absorção de água, e o que vai começar a acontecer? As raízes podem apodrecer, né? Então precisa diminuir a frequência de regas no inverno. Há uns anos atrás, não faz muito tempo, faz uns 2 anos atrás, eu fiz esse teste das plantas da minha casa. Eu anotei num caderninho quantas vezes eu tinha que regar as plantas no verão, cerca de 3 a 4 vezes por semana. Quantas vezes eu tinha que regar as plantas no inverno? Às vezes 1 vez a cada 8 dias, dependendo do tamanho do vaso e da espécie de planta. Então tem uma mudança mesmo, a gente precisa ter atenção nisso. A gente tem que lembrar também, né, que tem a questão das plantas que são plantas de sol pleno, de meia luz ou plantas de sombra. Já tem isso que já traz uma necessidade individualizada de rega, né? Combinada essa necessidade da planta com a temperatura do ambiente, eu falo muito isso, né? O tutor da planta, né? O cuidador da planta ali, ele tem que ter uma intimidade com cada plantinha, né? Para saber exatamente o tanto de água que ela precisa e a frequência que precisa, né, Gabriel? Sim, cada planta, cada espécie de planta é um universo diferente. Então precisa entender essas diferenças, porque o tipo de substrato de terra que a planta é cultivada, às vezes é muito arenoso, às vezes é muito drenável, e aí você põe água, logo daqui a um tempo já está seco, porque drena muito facilmente. Outro tipo de terra, às vezes pode ser muito argiloso, com muita matéria orgânica, a terra fica empapada, né, por mais tempo, e aí isso tudo também vai interferir na questão do ritmo de regas, como você bem colocou. E outra dúvida que aparece é como saber, né? Sabendo que tem essa diferença de planta para planta, de época do ano, como saber que está na hora da planta ser regada? Essa é uma das coisas mais difíceis da gente poder definir aqui uma fórmula. Não existe fórmula para a rega das plantas, né? O que a gente pode fazer, que é o que aproxima a nossa percepção do mais próximo da necessidade da planta, é usar a ponta do dedo. Então eu tenho até uma planta aqui que eu separei para falar de um outro assunto que vai surgir no meio da conversa. Essa planta tem um porquê de estar assim, tá? Depois eu vou explicar. Mas qual que é a melhor forma de saber qual é a hora de regar? Você vai pegar a primeira parte do dedo, onde tem aqui o primeiro nozinho do dedo, e vai colocar na terra do vaso. Se isso te der a sensação de umidade, não precisa regar. Se você colocar até aqui o primeiro nozinho do dedo e tiver seco, aí é hora de regar sim. Com o tempo, você começa a ter uma percepção mais automática disso. Você não precisa mais usar o dedo. O dedo é só para quem não tem intimidade ainda com a planta. Depois você vai pegando isso instintivamente e começa a colocar a rotina de regas em dia. É o famoso dedômetro, né? É o dedômetro. Tem aparelhos, né? Inclusive está lá embaixo, depois acabei não pegando. Mas tem aparelho que mede a umidade do solo, do substrato, né? Mas o dedo funciona muito bem. Funciona muito bem. Se o dedo sair do meladinho assim, é sinal que
Pessoal, desculpa, tô com o ar-condicionado aqui, já até desliguei. Vai secando a garganta, nesse frio ainda. Se o dedo sai melado, porque a terra tá úmida, não há necessidade de rega naquele momento, né? Se sai seco, já é arenoso ali, há necessidade de regar, né, Gabriel? Isso, exatamente. Essa é a forma mais direta que a gente tem. E o frio, além dessa diferença de rega, da gente observar mais, o frio ele pode fazer mal para a planta? Existem doenças que são mais comuns no frio? Sim, aí a gente entende. Eu também fico na garganta aqui, porque eu também, gente, eu dou aula, eu falo o dia inteiro, então às vezes começa a já falhar, né? Então, o frio, ele faz mal para as plantas que gostam de calor. Tem plantas que são muito adaptáveis a essa mudança de temperatura. E também tem doenças de plantas que são mais sazonais, como, por exemplo, o oídio, que é uma doença que o seu principal sinal é um fungo branco que se espalha na superfície da folha da planta. Uhum. Essa é uma doença bem sazonal, de época fria e seca, né? Então, tem esse fato. Mas tem plantas que definitivamente não gostam muito do frio, e quando as temperaturas começam ali a baixar de 15, 14, 12 graus à noite, que é onde tem as quedas mais abruptas de temperatura, é quando essas plantas começam a ficar com as folhas mais queimadas, com aparência mais amarelada. No frio Grama, por extremo mesmo, exemplo. né? Oi? No frio extremo mesmo, né? Na hora que começa a baixar de 14, 13 graus já é muito frio, né? Já é friozão já. Por exemplo, algumas gramas, como a grama esmeralda, é uma grama a gente fala que a gente divide de forma bem grosseira a grama de clima quente e grama de clima frio. Grama esmeralda é uma grama de clima quente, né? Uhum. Então é uma grama que começa a apresentar um pouco de folha mais seca, um pouquinho de amarelamento, quando as temperaturas ficam muito baixas. Aí abaixo de 12, 10 graus à noite já começa a mostrar isso na planta. Então tem esse fator. E existe uma forma de proteger as plantas no inverno, pensando nessa pessoa que tem ali, mora num apartamento, onde bate vento, alguma coisa assim. Existe uma forma de proteger a planta? Não muito. Os países que nevam, né, países de clima bem temperado, assim, esses lugares eles têm toda uma dinâmica para proteger as plantas no inverno, principalmente plantas que ficam fora de casa, eles enrolam as plantas em papel, em jornal, em plástico bolha. Mas aqui no Brasil a gente não costuma fazer isso porque a nossa diferença de temperatura não é muito brusca, né? E ainda mais plantas dentro de casa, não tem muito que a gente possa fazer, né? Ligar aquecedor às vezes reduz muito a umidade ambiente e planta, muitas delas, principalmente essas da moda Urban Jungle, né? Essas plantas de folha larga, elas são muito exigentes em umidade relativa do ar. Então, se a gente liga um aquecedor para poder manter a temperatura boa para a planta, a gente peca ressecando o ar, né? Porque esse aquecedor vai diminuir a umidade ambiente. Então isso acaba, assim, é uma balança que não tem muito como a gente controlar. A planta eventualmente vai ficar mais feia no inverno, assim. Sim. As plantas, elas até têm uma certa capacidade de adaptação, né, Gabriel? Quando a gente mantém nessa transição do inverno, do verão para o inverno, vai passando pelo outono, vai esfriando aos poucos, ela até consegue se adaptar em algum nível, né? Mas quando a gente tem essa transformação no ambiente, como você falou, colocar um aquecedor que vai ressecar abruptamente ali, isso pode impactar um pouco mais, né? Sim, eu acho que no final das contas não tem, assim, não se preocupe em fazer nada. Entenda, né? A planta tem o seu próprio ritmo, né? Considerando que a planta está sendo bem cuidada, né? Uma coisa que eu costumo falar, tanto em aulas quanto para o pessoal que me acompanha nas redes sociais, são os 4 pilares da planta saudável, né? Água, luz, nutrientes e manejo, que é um conjunto de cuidados específicos. A planta sendo atendida nessas 4 dimensões, esses 4 pilares, ela vai passar bem pelas estações do ano, né? Então a gente não precisa fazer nada, não tem nada muito mirabolante para a gente fazer, embrulha a planta no cobertor, não deixa, só deixa ela descansar. Entender que ela eventualmente vai ficar menos bonita, menos exuberante no inverno, se essa for a característica dela. Menos viçosa, né? Vai ficar, entra num modo ali mais tímida para depois da primavera voltar exuberante, né? Isso, entender e respeitar o ritmo da planta. E achar bonito também, né? Encontrar beleza nessas evoluções ao longo das estações.
Ô, Gabriel, e tem plantas que são sazonais, né? Eu estava falando de estação e tal. Tem plantas que elas realmente ficam mais exuberantes na época mais quente do ano, mais tímidas assim na época do frio. Em alguns países tem plantas até que perdem as folhas, que parece que a planta está morta, mas não, né? Depois, na hora que começa a esquentar, ela volta, ressurge ali. Dentre essas plantas que são comuns em ambientes domésticos, tem alguma que tem essa característica, que às vezes a pessoa que tem a planta ali acha que ela morreu e na verdade não morreu. É só esperar que ela vai voltar numa boa? Sim, tem muitas plantas bulbosas, né? São aquelas plantas que formam uma batata, né? Uma cebola, vamos falar assim, porque batata é outra estrutura. Essas plantas bulbosas, a maioria, vamos falar assim, a maioria cultivada tende a perder as folhas numa época do ano. Nem sempre é no inverno, porque tem algumas bulbosas que florescem no inverno, inclusive, mas algumas plantas bulbosas dessas que a gente tem em casa têm esse hábito. Por exemplo, a Amaryllis. A Amaryllis é uma planta que perde as folhas. Hoje eu acho que a Amaryllis está classificada como Ipeastrum, se eu não me engano. Não sei se a Amaryllis deixou de existir o gênero, mas aí são os pormenores da ciência botânica, né? Mas a Amaryllis, que é o nome popular que todo mundo conhece, é uma planta que tende a perder suas folhas, né? E aí a pessoa fala, cadê? Sumiu do vaso? Não, espera que ela está passando por esse período de dormência, depois ela volta a se regenerar. Quem tem jabuticabeira em vaso também pode ter ali uma experiência da planta perder um pouco de folha no inverno. É normal para algumas jabuticabeiras, principalmente jabuticabeira sabará, é normal quando a jabuticabeira fica muito exposta a vento e ao frio. Ela pode perder parte das folhas no inverno e volta a brotar melhor ali na primavera-verão, né? Algumas jabuticabeiras não passam por isso, continuam verdes, mas é porque ou elas estão abrigadas ou porque o clima não esfriou tanto, mas depende um pouco da região. Muito bom. E existem também algumas plantas que se dão bem ou crescem melhor no verão, né? Como o cacto, por exemplo, suculenta. Tem uma planta que fica melhor no inverno, que você conhece como sendo uma planta de ambiente mais frio. Eu sei que a tulipa é uma delas, né? Olha, eu trazendo um pouquinho de conhecimento que tem aqui. Tulipa é uma flor bulbosa também, que se dá bem no inverno, não é isso? Tem outra planta além da tulipa? Sim, sim. A tulipa, na verdade, é um mecanismo meio não vou falar meio doido, é um mecanismo cheio de gatilhos, assim, né, para a gente comercializar a tulipa aqui no Brasil, né? Mas ela é uma planta de fim de inverno, começo de primavera, nos países da onde ela é cultivada de verdade. Ela é uma das primeiras plantas a emitir folhas para cima da neve que caiu no inverno, né? Então, é uma planta que representa mesmo a chegada da primavera. Aqui no Brasil, a gente comercializa no inverno, porque é uma planta que não se dá muito bem com o nosso calor, então a gente precisa encaixar esse florescimento da tulipa na nossa estação do ano, né? Mas a gente tem algumas plantas, sim, que se desenvolvem melhor, principalmente as plantas de ciclo anual e de clima mais frio, né? Por exemplo, a gente tem o amor perfeito, que é uma espécie que se dá super bem no período do inverno aqui no Brasil. A gente costuma fazer a semeadura do amor perfeito ali na metade do outono, para que no inverno ela floresça, né, e fique bonita. Boca de leão também é uma planta que fica melhor no período do inverno. Prímula é uma planta que gosta mais de um clima mais frio. A gente encontra muito prímula em Campos do Jordão, quem é daqui do estado de São Paulo. Glicínia também é uma espécie trepadeira que gosta de clima mais frio. Aqui em São Paulo, tem muitas casas que têm glicínia, mas a glicínia, por mais bonita que fique, não chega a ser uma glicínia exuberante, como, por exemplo, as glicínias em casas clássicas da Inglaterra, por exemplo, né? Que lá esse frio intenso condiciona muito o metabolismo da planta, ela consegue ficar muito melhor na primavera. Glicínia é aquela que sobe pelo muro, é isso? Isso, a glicínia, ela é uma trepadeira, né? Uma trepadeira que se apoia. Que vai grudando no muro, assim. Tinha uma época que era muito moda aqui no Brasil, né? O pessoal colocar... Porque não precisava pintar o muro da casa, isso eu lembro. Porque não precisava pintar... Eu lembro que o pessoal plantava essa planta ali no muro, que ela crescia grudando e dava a volta. É essa, né? Eu não sei se exatamente é porque a glicínia não gruda, ela precisa de apoio. Entendi. Mas tem então outras não é que eu tô pensando. Tem também, falando de plantas de inverno, né? Tem a falsa era, ou a era japonesa, né? Falsa vinha, que é uma trepadeira que gruda sim, ela tem gavinhas especiais para grudar.
e ela passa por uma transição muito interessante pelas estações do ano. Em alguns lugares mais frios, e ela cobre bem o muro, e aí realmente não precisa pintar. E no inverno, quando vai entrando o outono para o inverno, em lugares bem frios, ela fica com uma tonalidade bem amarela e vermelha, e aí todas as folhas caem. Aí chega na primavera, ela rebrota toda, fica bem verdinha no verão inteiro para passar pelo ciclo de novo. Em alguns lugares que não são tão frios, essa falsa vinha, ela não chega a ficar com esse vermelho bonito. Ela simplesmente fica marronzada e cai. Mas é uma planta interessante também, que reage pelas estações do ano. Sim. Pensando que algumas plantas elas têm essa queda natural da folhagem, outras plantas elas precisam, elas podem ser podadas no inverno. A poda é uma prática que funciona para manter a saúde da planta? Traz algum benefício aí no inverno? Sim, sim. Tem algumas plantas que se beneficiam de poda no inverno, mas depende da planta, né? Essa poda de inverno, geralmente a gente escuta, né? É sempre bom podar no inverno, mas nem sempre. Por exemplo, a azaleia a gente não pode podar no inverno, porque a azaleia floresce no inverno e começo da primavera. Se você poda no inverno, você acaba com o florescimento da azaleia, né? Então, depende da espécie vegetal. A gente vai entender que a poda é mais apropriada numa época do ano ou outra. As plantas que se beneficiam no inverno, geralmente são plantas de origem de lugares temperados, como roseiras, como macieira, a pereira, por exemplo, né, o caquizeiro, são plantas, pessegueiros, são plantas que vão se beneficiar de uma poda no final do inverno, nem é no começo do inverno, não é assim, começou a esfriar o pólen, não, é no final do inverno ali. É mais um preparo para a primavera. Isso, porque você tira aquele volume de galhos, né? E a planta vai rebrotar quando a temperatura aumentar e o metabolismo dela ficar mais acelerado. Então, se a gente faz uma poda numa época errada, a gente vai estimular a brotação fora de época, o frio pode queimar a brotação, pode desequilibrar o florescimento. Então, tem que tomar cuidado. Ao invés de ajudar, você está atrapalhando o desenvolvimento da planta, né? Bagunça completamente o ciclo anual dela, né? Sim. Muito bom. Vamos ver quem está assistindo com a gente aqui, ó. William RT, Débora Nassinhaque, Mariana Martins, Vilma Gradim, Regiane Calabró, Adam Quispe está com a gente aqui ainda, Maria Isabel Martini, Jéssica Cristina, Michele Rocha, Regina Leonachos. Galera, se você tiver planta na sua casa, escreve para a gente aqui que planta você tem. O que você percebe que já está mudando aí? Se já estiver fazendo frio na sua casa, se você for de São Paulo, eu tenho certeza que já está com frio hoje. Mas se você for de outra cidade aí, o frio já chegou na sua cidade, suas plantas já mudaram aí a carinha dela, já mudou o metabolismo? Escreve aqui para a gente nos comentários, vamos discutir. Se tiver alguma dúvida, traz aí que o Gabriel responde ao vivo. Gabriel, falamos da poda. E sobre a adubação, ela deve ser mantida durante o inverno, deve mudar de alguma forma? Como fazer a adubação, o uso de adubo orgânico ou de fertilizante químico, como isso pode ser feito no inverno? Ou se deve ser feito no inverno, né? Sim, depende muito da situação. Eu, particularmente, não gosto de fazer nenhum tipo de adubação no inverno, porque além da planta estar com o metabolismo mais baixo, faço um parênteses aqui para reforçar, depende da espécie. Tem plantas que seu metabolismo fica pleno no clima mais frio, como essas que a gente já falou, como o amor perfeito, boca de leão, enfim. Mas a maioria das espécies cultivadas, principalmente com o urban jungle, que são espécies tropicais que gostam mais de calor, elas ficam com o metabolismo um pouco mais baixo. Então, colocar adubo vai ser você vai colocar... O adubo, na verdade, são sais, né? São elementos na forma de sais que a planta absorve e vai aproveitar o metabolismo. Esses sais vão ser absorvidos, a planta não necessariamente vai usar, aquilo vai ficar meio parado, ela vai ter que estocar isso em algum lugar no corpo da planta. Esses adubos eles vão ser perdidos por conta da rega, enfim, por conta das reações de micro-organismos. Então, assim, são muitas perdas e baixa eficiência para considerar a adubação nessa época do ano. Qual que é o essencial? Você ter uma agenda de adubação. Então, se você faz uma adubação coerente ao longo de todo o ano, você não precisa se preocupar no inverno, porque a terra em que a planta é cultivada já está abastecida com o mínimo necessário de nutrientes. Então, essa é a finalidade da adubação e tem que pensar ao longo do ano.
Então, não acho que seja interessante adubar no inverno para a maioria dos casos, mesmo também porque tanto o adubo químico quanto o adubo orgânico, esse acúmulo de nutrientes pode dar algum desequilíbrio microbiológico. Então, fungos e bactérias podem se aproveitar desse nitrogênio que está entrando via adubação para se desenvolver e fazer mal para a planta. Um caso que é típico de problema, que é agravado pela adubação no inverno, é a doença risoctoniose na grama esmeralda. É um fungo que vai se espalhando ali pelas raízes, a grama vai ficando com uma aparência de anéis amarelos e secos, né, no meio do campo do gramado, e essa doença é agravada pelo excesso de nitrogênio e terra úmida por muito tempo. Então, se você molha muito, coloca nitrogênio, adubo nitrogenado, nessa época de outono e inverno, essa é uma doença que vai causar mais dano. Então, por conta de tudo isso, eu acho que o inverno é o momento de você ir à planta, exercitar a paciência, respirar, entender que nem tudo precisa ser mexido o tempo inteiro e deixa a natureza tomar conta até a primavera. É porque a gente tende quem não está acostumado com planta, né, tende a querer os resultados muito imediatos, né, mas planta não é pet, né, o pet ele traz um retorno mais rápido, ele interage um pouco mais, de forma mais intensa do que a planta também interage, ela também tem os resultados do seu trabalho, do seu cuidado ali, mas é um pouco mais demorado, né, Gabriel? Então, eu acho que exercitar a paciência é uma dica essencial para quem está precisando de ajuda aí para cuidar das plantas, né? Sabe que para mim, jardinagem não funcionou. Já tentei algumas vezes. Recentemente eu tentei, fui na Cubase, comprei planta, montei o vaso bonitinho, porque assim, saber fazer eu sei toda a técnica de montar vaso, sistema de drenagem, aquela loucura. Só que eu não consegui colocar na minha rotina o cuidado com a planta no dia a dia. Eu esqueço. E como a planta fica quietinha, né? Eu comprei duas, elas estavam lá, duas samambaias, né? Elas estão lá quietinhas. Falei, comprar samambaia que é fácil, né? Planta de interior, não sei o que e tal. E eu esqueço. Esqueço de cuidar delas, esqueço de ver se está precisando de água. Elas estão feias, coitadas. Eu preciso tomar vergonha na cara e cuidar mais delas, viu? Essa coisa de esquecer de cuidar de planta acontece. É que quanto mais planta a gente tem, mais fácil, né? Porque você acaba colocando... É o momento das plantinhas. Então, você já sai fazendo tudo de uma vez só. Quando você tem uma ou outra, é mais fácil esquecer, porque você não precisa mexer nela o tempo inteiro. E aí você esquece, sei lá, 4 dias passados de regar, às vezes para uma planta isso é horrível. Sim. Quem cultiva aquela plantinha, a fitônia, que é aquela plantinha que é bem bonitinha, tem uma folhinha mais ou menos larga, com as nervuras brancas. Fitônia é uma planta dramática, porque você esqueceu de regar por 2 dias, ela fica toda despencada, né? Porque já morri. Aí você põe água, ela volta, né? Mas é normal. Ainda bem que não foi essa que eu comprei, porque essa já teria morta faz tempo. É complicado. Ô, Gabriel, uma dúvida que chegou aqui também no nosso Instagram, acho que provavelmente alguém do Sul, porque tá falando de geada, e aqui, pelo menos em São Paulo, a geada não é tão comum, mas das regiões de serra, né? Acho que quem mora nas regiões ou da Serra do Mar, ou da Serra da Cantareira aqui em São Paulo, ou regiões serranas aí do Brasil, ou mesmo no Sul, uma pessoa fala assim que quando chega a geada do inverno, as plantas elas começam a morrer, começam a sofrer um pouco mais. Existe algo que pode ser feito para proteger as plantas de geada? Existe, mas é uma técnica... Eu vou falar que é uma técnica arriscada porque tem que ter jeito para fazer. Alguns lugares que produzem tanto hortaliças quanto plantas ornamentais, enfim, nessas regiões de serra que tem geada de uma forma mais comum, quando está previsto a geada dentro do calendário meteorológico do negócio, as pessoas programam uma irrigação por aspersão bem fininha na madrugada, entre 4 às 6 horas da manhã, mais ou menos, que é o momento da temperatura mais baixa na noite. Liga uma aspersão, é um borrifador bem leve, é uma névoa que vai soltando em cima das plantas, né? Porque geralmente a temperatura da água, da tubulação, está assim uns 2, 3 graus acima da temperatura do ambiente, da geada. Isso vai impedir que o cristal de gelo se forme na superfície da planta.
Então, você solta um borrifador ali, deixa ele rodando, molhando a planta, mas isso tem que tomar cuidado, porque não é a mesma coisa que molhar a planta de madrugada e deixar para o dia seguinte. Se você faz isso, você vai congelar suas plantas. Então, tem que ter um jeito para fazer, tem que ser uma hora certa, com uma quantidade certa de água. E para um apartamento, assim, por exemplo, se for num vaso, de repente trazer para dentro de casa, na noite resolve, né? Se você olha na meteorologia, que essa noite vai ter geada, pega esse vaso, coloca para dentro, resolve, né? Perfeito, leva para dentro. Inclusive, países temperados têm estufas, geralmente para passar por esse período de inverno, né? Então, você tem lá seu pé de limão siciliano maravilhoso no vaso, e você não quer que ele morra por conta de uma nevasca, você traz ele para dentro da estufa, em épocas de bastante frio. E a gente pode fazer a mesma coisa. A planta está na varanda, está no seu terraço, e você tem muito apreço por ela, traz para dentro de casa que está tudo certo. Mas depois devolve para ela tomar um pouco de luz, né? Porque às vezes é uma planta de sol e vai ficar, coitada, trancada lá na sombra. É para proteger só da geada, depois volta para o sol, né? Isso. E em relação à horta, né? Já que a gente está numa moda grande também de hortinha de erva aromática, dentro de apartamentos, o pessoal faz aquela hortinha na parede, fica super bacana, super bonitinha. No frio pode ter algum impacto nessa produção, no crescimento dessas ervas, Gabriel? Gabriel travou, gente. Travei, voltei. Travou. Voltou. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele só deu uma travada, mas você me ouviu, né, Gabriel? Faz parte. Eu ouvi sobre as hortas, deu uma murchadinha, né? Não, tá tranquilo. Não sei o que aconteceu. Espero que não ocorra de novo. As hortas, quando elas estão ali no inverno, depende da região do país, é uma região muito seca. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, e, por exemplo, Mato Grosso, para de chover no período do inverno, né? Ou então chove muito pouco, vamos considerar, né, que chove muito pouco. E isso, às vezes, pode criar um efeito inverso do que a gente falou logo no comecinho da live, que o excesso de água por conta da baixa transpiração, né? Isso a gente falou lá no começo, que a planta no frio transpira menos e por isso ela precisa de água com menos frequência. Mas em alguns lugares do país, principalmente aqui no estado de São Paulo, do Mato Grosso, o clima ficou muito seco. E aí a transpiração da planta continua rolando, né? E a gente precisa sempre ter certeza que aquela terra de cultivo está bem abastecida de água, mesmo com uma temperatura um pouco mais baixa. Isso é um cenário, tem vários cenários, né? O outro cenário é que a temperatura está tão baixa que a planta, às vezes, não está bem abastecida de potássio, por exemplo, que é um nutriente super importante para fazer o equilíbrio hídrico, né? O equilíbrio de hidratação no interior da planta. Ela não está bem abastecida de potássio e ela fica um pouco sem saber como reagir. Então ela está transpirando, mas tem água no solo e aí está frio, isso dá um certo choque metabólico e essa deficiência em potássio pode induzir a planta a um murchamento, mas isso vai depender de espécies vegetais diferentes, né? Também pode acontecer de que realmente está frio, a água no solo está ali, está se mantendo muito, a planta não precisa ser regada com tanta frequência e a pessoa vai lá e rega mais e põe mais água. E aí acontece, que é o exemplo que eu separei aqui, né? Acontece isso. Essa planta aqui, ela está com falta ou está com excesso de água? Se vocês pudessem arriscar um palpite. Qual palpite e aí, galera, seria? quem está assistindo aqui, ó, Cida Cardoso e Lilian, dê a opinião de vocês, ó. Tá seca ou tá úmida demais aí essa plantinha? Gladys Lara, Vanessa Ballardini, Dirce de Lima, ó. Valdenira Fonseca, e aí, o que vocês acham, gente? O que vocês Olha, acham? Gabriel, eu acho, como ela tá com essa borda enroladinha, eu acho que é excesso de água. Não parece que ela tá ressecada. Parece que ela tem muita água ali. Eu acho. Não, ó, falei que eu não sou bom de planta. Na época da faculdade, eu tinha um professor de botânica que ele falava assim pra gente: vocês vão ver que planta é muito mais legal que animal, não sei o quê. Não convenceu. Não convenceu, esse professor não convenceu. A gente acaba tendo uma proximidade grande com planta por
por estar aqui na Cobase, mas eu também preciso aprender muito ainda. A Jucimara Rosa, ela chuta que é umidade demais essa planta. Ela tá falando que acha que é muita umidade. Bom, eu deixei essa planta desse jeito para, enfim, falar dessa questão em outras situações, mas calhou aqui de ser perfeito para a gente falar na live também. Para as marantas, no geral, isso daqui é uma maranta problemática, deixa eu pegar de novo para deixar didática a minha explicação, né? Para as marantas, no geral, né? O enrolamento de folhas corresponde a uma falta de água, no geral. Então, começa a enrolar a folha é porque a planta ela precisa proteger a folha porque ela está perdendo água. Então, ela se enrola para criar um microclima nessa folha enrolada para poder segurar, né? Só que os palpites que vocês deram está correto. Essa planta ela está num cachepô, que inclusive, gente, esse cachepô foi comprado na Cobase. A planta está num cachepô que não tem dreno. E olha só, ela está encharcada. Então, quando a gente põe uma planta num lugar que não drena água e a água se acumula muito, essa terra fica encharcada por muito tempo, o oxigênio da terra ele acaba se perdendo. A terra ela precisa ser composta de parte física, parte sólida, né, que são as partículas da terra, a terra em si, a água e o oxigênio. São as três fases que a gente considera de uma terra para cultivo, né? O substrato. Se tem muita água, o oxigênio se perde e essa terra fica só terra e água praticamente. Só que as raízes também precisam de oxigênio para sobreviver. Se não tem, as raízes param de cumprir sua função essencial, que é absorver água e nutrientes. Então, esse excesso de água, esse encharcamento, vai causar um sintoma muito parecido com a falta de água. Mas é simplesmente porque as raízes estão morrendo. Então, a raiz morrendo não tem raiz para absorver água, né? Então, vai ter esse sintoma. Então, na realidade, não é o excesso ou falta de colocar água, né? Não é a falta de colocar água, é colocar muita água, você tira o oxigênio e assim a raiz não consegue absorver. Significa quanto mais água você coloque, menos essa raiz consegue absorver essa água. E aí ela vai morrer de sede. Mais ou menos isso. Isso, se essa água fica parada por muito tempo, né? Por 2, 3 dias, essa água não escoa para permitir o retorno do ar para perto das raízes, a raiz não consegue respirar e ela morre. Então, é importante regar só na medida certa, porque a falta de água, a planta murcha, e o excesso de água reduz o oxigênio disponível, a raiz morre e a planta murcha. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes esse cenário também está relacionado com uma horta que começa a murchar no inverno. Então, falamos sobre ambiente muito seco e a falta de rega, falamos sobre deficiência nutricional em potássio, que pode estar relacionado, falamos do excesso de água numa horta que não drena, e isso também pode estar relacionado. Entendi. Muito bom. A gente falou mais cedo, né, na verdade, eu trouxe esse assunto, que eu aprendi que as plantas, na época do inverno, elas entram numa fase de metabolismo fica mais baixo. Muita gente fala assim que as plantas, elas dormem. Como que funciona isso, Gabriel? Essa dormida que as plantas dão no inverno? Às vezes as plantas elas entram num processo de dormência, mas não chegam a entrar em dormência profunda de verdade, né? A dormência ela é um mecanismo fisiológico da planta, tem vários gatilhos hormonais, bioquímicos, enfim, em que a planta entende que o ambiente o clima não está o mais propício para ela se desenvolver. A dormência pode acontecer tanto em plantas assim, né, vivas, plantas que vegetam, quanto em sementes. Tem sementes dormentes também. Como que a dormência funciona numa semente? A semente ela só vai germinar quando o ambiente, o clima for propício para aquela plantinha jovem, né? Para aquele bebezinho planta. Se a semente germina, caiu na terra, germina em qualquer condição, vem uma nevasca, vem uma chuva intensa, vem uma seca prolongada. Então, a planta já programa geneticamente a sua semente para a dormência. A planta vai ficar dormente, metabolismo quase paradinho ali, esperando condições ambientais adequadas, como calor e água, geralmente, né? Sim. E aí, depende, tem planta que sai da dormência no inverno, tem tudo, nessa natureza, tudo existe uma exceção. Você fala que biologia não é ciência exata, né? Por mais que biologia não é ciência exata. A gente... Desculpa.
quer colocar muita regra, muita coisa, mas toda regra tem um monte de exceção, né? Exatamente. A gente tenta tornar exato o máximo possível para entender o universo, mas tudo tem uma exceção. E aí a planta, tanto a planta vegetativamente ativa, quanto a semente, precisam ter essa programação para que elas prosperem quando está bom e elas entrem nessa pausa fisiológica quando não está bom para o desenvolvimento da planta. Então temos essa dormência profunda, como o caso da Amaryllis que eu falei, né? Quando a planta perde todas as folhas e fica só o bulbo dentro da terra. E temos um início de dormência, que é quando a planta entende que o ambiente não está bom, está muito frio para ela e ela começa a ficar um pouco mais lenta. E aí ela não vai reagir muito bem, ela pode amarelar, pode dar a impressão que é uma deficiência nutricional, uma falta ou excesso de água, mas no final das contas é um clima. São as horas de sol reduzidas, é o frio que se acumula, né? Então tem isso também. O ar mais seco e tudo mais. O que é importante, né? Hoje com a internet aí, a informação tá vasta, né? Então, pesquise a espécie de planta que você tem um pouco do metabolismo dela, para não achar que pelo fato dela estar ali em dormência, ela morreu, né? Então, como o Gabriel falou, a Amaryllis, que perde todas as folhas ali, não é que ela morreu no inverno, é que faz parte do ciclo anual dessa planta. E aí você não vai perder jogar uma planta fora no lixo achando que ela está morta, sendo que ela está perfeitamente bem. Tem alguns, se você tiver na dúvida que planta você tem em casa, tem alguns aplicativos, né, Gabriel, para celular, que você fotografa a planta e ele meio que identifica, pelo menos ali, a família daquela planta, já dá um direcionamento legal para você entender um pouco do que ela precisa e facilitar os cuidados aí no dia a dia, né? Tem algum aplicativo desses que você usa, Gabriel? Tiago, olha, eu vou dizer que muitos aplicativos são meio arriscados, assim, porque eles não dão uma informação muito precisa. Muitos aplicativos famosos estão regulados para as espécies comuns de outros países. Então, às vezes você vai usar uma espécie aqui, que a gente tem, super tropical zona maravilhosa, e ele vai dar referência de uma espécie de outro país. Entendi. Então, tem um aplicativo, que é do Google, na verdade, vou até pegar meu celular aqui, para mostrar. O próprio aplicativo Google no celular, quando você põe ele no celular, ele tem um ícone aqui do lado do microfone. Aqui modo câmera, né? Dá para ver. Aí, dá para ver, que é uma câmera. Isso. Em algum lugar tem 500 vagas abertas. Aí quem estiver procurando emprego, ó, 500 vagas abertas. Propagandas aleatórias do... que aparecer. Aí tem a câmera do lado do Google. Isso, você direciona seu celular com a câmera virada para a planta, você aciona essa câmera e ele vai... Deixa eu tirar uma foto aqui para mostrar como ele funciona e eu mostro na tela. Então, ó, você tira a foto com esse aplicativo com a câmera, e ele pega as imagens relacionadas. Então, você já consegue fazer uma boa identificação fazendo a pesquisa dessa forma. Então, que legal. Já dá essa ajuda, né? Muito bom, muito bom. Legal. Gabriel, e tem alguma dica para o pessoal que gosta de flor, fazer com que as flores durem mais na época do inverno, na época do frio? Não, isso depende muito da espécie. Tem algumas plantas que, por exemplo, uma orquídea phalaenopsis, que a flor pode durar até 90 dias, se a planta for bem cuidada, né? Tem outras plantas que a flor dura, assim, uma semana, 2 dias. Então, depende muito da espécie. Não tem uma dica para fazer a flor durar, não. Então, geralzona assim, né? Muito bom. Ó, Márcia Possan chegou aqui para assistir com a gente, Michele Rocha, Lilian Natália, Roberto Chilvich, Roberto que também não perde uma semana, né? Um abraço aí para o Roberto, Maria Helena, Michele Rocha, Silvana Regina, Michele Nogueira, Glicélia Ferreira. A galera tá assistindo aqui, mas não tá participando, gente. Cadê a pergunta? Se vocês estão assistindo aqui, é porque você tem planta em casa, é porque você quer saber mais, então escreve pra gente. Teve uma pessoa que falou aqui que queria mandar um vídeo pra gente, mas o vídeo aqui no comentário não vai ser possível. Falou que queria mandar um vídeo da planta dela pra gente dar uma opinião sobre a planta, mas não tem como, tá? Gabriel, vamos lá. A Valéria, lá do Instagram, ela pergunta o seguinte:
Minha renda portuguesa está com pontinhos brancos, como se fosse caspa. O que pode ser isso e como evitar esses pontinhos brancos na samambaia dela, renda portuguesa? Uhum. É um pouco difícil falar sem ter uma imagem, né? Só pela Esses descrição, né? pontinhos brancos que pode ser cochonilha, pode ser exúvia de pulgão, exúvia é a casquinha do inseto que fica depois que ele cresce, né? Ele cresce e deixa uma casquinha para trás, igual da cigarra, a gente chama isso de exúvia, os pulgões também fazem isso. Então pode ser cochonilha, pode ser mosca branca, pode ser exúvia de pulgão, pode ser um monte de coisa diferente, então fica um pouco difícil de falar assim sem ter imagem, né? O tratamento também vai depender conforme o tipo de situação que está na planta, né? Se for pulgão, a gente resolve fácil com óleo de nim. Se for cochonilha, às vezes é mais difícil, então a gente tem que buscar outras alternativas, né? Sempre para a gente fazer o controle de uma praga, a gente precisa identificar minimamente que praga é essa, porque tem uma questão relacionada com os produtos inseticidas, a parte química do produto, qual que é o princípio ativo, ele vai agir num grupo de insetos, não vai agir no outro, a forma de aplicação. Então vejam que isso é um universo, né? Então fica um pouco difícil de falar de forma superficial. Sim, sim, sim. Muito bom. Então, Valéria, precisa de foto, precisa dar uma pesquisada. Faz o que o Gabriel mostrou para a gente do Google aí para localizar, para identificar sua planta. Talvez ajude, né? Tira uma foto lá com a câmera do Google mesmo, e ele vai direcionar para imagens similares. De repente, ele se consegue fazer uma pesquisa e já identificar o que está acontecendo aí com a sua samambaia renda portuguesa. Isso aí. Rosana Teixeira pergunta, você já falou, mas vamos falar um pouquinho mais, como cuidar de orquídeas no inverno. Provavelmente ela deve estar falando da Fale, né, que é a mais popular aí, que é uma orquídea, um bulbo. Existe alguma coisa que ela precise no inverno especial, Gabriel? Pode manter ela no cantinho dela, que está tudo bem? Não, pode manter ela no cantinho, tá tudo certo. Orquídeas também é um universo, né? Tem milhares de espécies de orquídeas diferentes. E cada espécie de orquídea vai ser mais adaptada conforme seu clima de origem, né? As Phalaenopsis são orquídeas desse gênero nativas da maioria da Ásia tropical. Então, lá quase não tem essa mudança brusca de inverno. Então, pode ser que algumas Phalaenopsis fiquem um pouco mais paradinhas no inverno, mas não é o que eu tenho observado ao longo de anos assim, de cultivo, né? Segundo a Sociedade Americana de Orquídeas, eles recomendam uma adubação geral, né, ao longo do ano, que é uma adubação semanal, bem pouquinho e semanal, uma super diluição, é um cheirinho de adubo ali na água que a gente borrifa na planta toda semana, coisa bem pouca mesmo. Só que no inverno a gente pode aumentar esse espaçamento. Ao invés de fazer essa aplicação de adubo semanalmente, a gente pode fazer a aplicação quinzenal, então de 15 em 15 dias, para dar um pouco mais desse tempo que a planta já está com o metabolismo um pouco mais baixo por causa do frio, não precisa colocar tanto adubo assim. Sim. Ela não vai consumir tudo aquilo, né? Não consome. E orquídea é uma planta super rústica, né? Depende, claro, tem as epífitas, tem as rupícolas, as terrícolas, mas de modo geral é uma planta que tem um aproveitamento de nutrientes assim, bem moderado, né? Bem tranquilinho. Então, assim, não deixar muito no frio, acha que vai gear, põe as orquídeas para dentro. Se você tem um orquidário, tenta cobrir o orquidário com uma tela, né? Pelo menos para evitar o vento forte nas orquídeas. Não tem cuidados muito especiais. Tá. A Amora também, ela tinha perguntado como regar a orquídea no inverno. Aumenta esse espaçamento também, igual faz com a adubação, com a fertilização, também faz com que essa rega seja mais espaçada? Sim. Vai depender bastante do tipo claro, do lugar de cultivo do país que você está, e também depende do tipo de material usado no vaso. Se for aquele musgo sphagnum, ele tem uma tendência, ele tem um comportamento nos dois lados opostos da régua, né? Quando ele está úmido, ele tende a encharcar e ficar molhado por muito tempo. Só que se ele seca muito, ele fica repelente à água nos primeiros minutos. Então você põe a água passa por ele e quase não hidrata, né? Então tem que tomar cuidado com o musgo sphagnum.
Mas se ele está úmido, se ele é mantido úmido, você tem que espaçar bastante a irrigação, porque ele mantém a umidade por muito tempo. Se for em pedra brita, em casca de pinos, que são materiais que drenam muito, aí você pode deixar a irrigação um pouquinho mais frequente. Mas são fatores, né? Clima, temperatura, tipo de substrato. Você tem que tomar cuidado. Tá ótimo. Tânia Alves Barreto pergunta, por que as plantas murcham no inverno? A gente já falou sobre isso, mas vamos falar de novo. Tem gente chegando ainda na nossa live aqui. Por que as plantas murcham no inverno, Gabriel? Maravilha. A gente falou anteriormente de 3 cenários diferentes, né? Sempre pode acontecer uma coisa fora disso que a gente citou, mas de modo bem geral, pode ser o cenário de que o clima está muito seco e não se rega na frequência ideal, então a planta continua transpirando, perdendo água e não encontra a água na terra. Isso pode ser um fator. O segundo cenário é porque a planta tem alguma deficiência nutricional em potássio, que é o principal nutriente relacionado com o equilíbrio da hidratação da planta. Então, uma planta com pouco potássio no seu corpo, ela fica mais suscetível a murchar, tanto em casos com muito vento, com muito calor, os veranicos no meio do inverno, né, que é quando dá aquela temperatura super alta, clima seco, isso pode dar esse gatilho na planta que está depauperada de potássio, ou pode ser o excesso de água também de um vaso que não drena. As raízes morrem por falta de oxigênio e a planta não tem raiz para absorver água, então acaba murchando. Muito bom. E a última pergunta aqui da nossa lista, Priscila Marques pergunta, suculentas e cactos precisam de um tratamento especial nessa época mais fria? Não, suculentas e cactos são plantas, claro que também, é outro universo. Tem suculenta que se dá super bem no inverno, tem suculenta que fica um pouco mais paradinha, tem cacto que pode dar uma vermelhada no inverno, dependendo da temperatura, mas de forma geral, são plantas muito rústicas. A gente não precisa fazer nada muito diferente do que a gente já faz ao longo do ano. Só cuidado com a frequência de regas, né? Porque também, de novo, no inverno, temperaturas menores, a planta tende a perder menos água. E aí nem é tanto perda de água por transpiração, porque cactos e suculentas geralmente têm um revestimento de cera muito grande, né, no corpo. É mais a perda de água por evaporação da terra. Então, aquela água vai sendo perdida, a terra evaporou, né? Então tem que ver só essa frequência de água para nem encharcar, nem deixar a planta muito tempo sem água. Muito bom. É isso aí, galera. Acabou a nossa live, ó. Já chegou no fim, foi 1 hora. Lilian chegou agora há pouco. Aparecida Cristina, Luísa Romoura, Michele Rocha, Givalda Aguilar tá com a gente aqui ainda, né? O Carlos Adolfo, Rosângela Cândido. Obrigado para todo mundo que acompanha a nossa live. Gabriel, obrigado por ter participado com a gente aqui também mais uma vez. Quer mandar um recadinho aí para alguém? Imagina, tenho só a agradecer. Thiago, muito obrigado por mais esse bate-papo gostoso. Podem sempre contar comigo, eu adoro falar de planta, contar de caso, porque, enfim, né, minha paixão, meu trabalho, estou sempre à disposição de vocês. E, gente, obrigado pela participação, pelas perguntas que vocês mandaram e tamo aí. É isso aí. Quem quiser seguir o Gabriel Quede lá no Instagram, tá aqui embaixo da foto dele, tem o Instagram dele, é @Gabriel Quede, tá bonitinho aqui, tá embaixo da sua foto. Esse vídeo vai ficar aqui, quem quiser, chegou depois aí, quiser acompanhar a live desde o começo, o vídeo vai ficar aqui no nosso Facebook, depois eu posto lá no nosso YouTube também. E acompanhe aí as nossas redes sociais, acompanhe o blog da Cobase, que também está cheio de conteúdo, o canal TV Cobase no YouTube, que está cheio de vídeo bacana também, inclusive alguns vídeos sobre jardinagem, e também o Instagram aí do Gabriel, que ele sim é especialista, ele sim manja tudo, ele é um grande parceiro nosso aí. Muito obrigado e eu vejo vocês daqui a 15 dias. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.